Olá, turma. Professor Giovanni, mais uma vez aqui, com a turma do primeiro ano. E hoje a gente vai ter um assunto de literatura chamada o Barroco. A gente vai compreender um pouquinho sobre essa literatura e o que foi isso, que escola literária é esta. O Barroco é um estilo que dominou a literatura, que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa no século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamada de barroco. As principais características do barroco são: vamos começar aqui com a arte rebuscada e exagerada, né? Então, e tinha muito exagero ao fazer a arte. Nessa arte também tinha a valorização do detalhe. Tudo era muito detalhado. Dualismo e contradições é outra característica do barroco. Aí alguém pode perguntar: o que é o dualismo? O dualismo são realidades opostas, como, por exemplo, espírito e matéria. O espírito é oposto à matéria. O corpo e a alma, o bem e o mal, um e outro em eterno conflito. Então vai aparecer esse dualismo nas obras, né, do Barroco. Obscuridade, complexidade e sensualismo. Também outra característica do Barroco que aparece nas obras, né? O sensualismo. E por último aqui nós temos o Barroco literário com essa característica do cultismo e conceptismo. Vamos entender o que é o cultismo. O cultismo valoriza a forma textual. Estão falando de forma textual, então vai aparecer o que? A expressividade, no caso aí as figuras de linguagem, que a gente até já estudou. Já o conceptismo, ele vai dar mais a ideia, conceito. É mais voltado para o conteúdo. O barroco na Europa, né? Essa arte barroca na Europa, esse estilo barroco, teve início na Itália, sendo posteriormente desenvolvido em outros países europeus, na pintura, na arquitetura, na escultura, na música e na literatura. Só que frisando, né, que teve início na Itália. Trouxe aqui uma imagem, né, barroca, a ceia de Emaús. Se vocês observarem aí, dá para ver que é um tema religioso. A ceia de Emaús, ela é uma pintura. Se vocês também observarem, vai ter um jogo aqui de luz, né, ó, onde está mais claro, e sombra na parte mais escura. Então, o jogo de sombra e luz também é uma característica da arte barroca. O barroco também ele traz sobre a arquitetura, né? No caso aí a escultura. Então a gente está vendo aí que o êxtase de Santa Teresa, através aí de uma escultura, que não é uma pintura, nós estamos vendo aqui uma escultura. Se vocês observar, também tema religioso. O barroco em Portugal. Em Portugal, turma, o barroco vai de 1508 a 1756. 1508, nós estamos falando aqui do século XVI ao século XVIII. Quem se destacou aí, né? Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira é o principal autor do barroco literário no país. No entanto, passou a maior parte de sua vida no Brasil. Quando eu falo aqui no país, nós estamos
Portugal, se referindo a Portugal. Sua principal obra, Os Sermões, constitui um mundo rico e contraditório. Revelam sua inteligência voltada para as coisas sacras. O que são coisas sacras? Né? São as coisas sagradas, né? São os ofícios religiosos. E simultaneamente para a vida social portuguesa e brasileira. Então, voltando aqui, Padre Antônio Vieira, ele é o principal autor do Barroco em Portugal. No Brasil, o Barroco no Brasil foi introduzido por intermédio dos jesuítas no fim do século XVI. Só a partir do século XVII generaliza-se nos grandes centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, através das igrejas. Quando fala aqui em Bahia, a gente vai dar muito destaque à cidade de Salvador. Passada a fase do barroco baiano, suntuoso e pesado, o estilo atingiu, no século XVIII, a província de Minas Gerais. Foi ali que Aleijadinho, 1738 a 1814, elaborou uma arte profundamente nacional. Aleijadinho, sim, o nome dele mesmo é Antônio Francisco Lisboa, ele é escultor, arquiteto, e ficou conhecido com o apelido de Aleijadinho. Na verdade, turma, ele é o maior representante do barroco mineiro. Aleijadinho, ele nasceu em Vila Rica, hoje atual Ouro Preto, cidade mineira, né? Pronto, estamos vendo aqui uma obra do Barroco no Brasil. Neste caso aqui, a cena da Paixão de Cristo. O Barroco também, aqui com a contribuição do padre alemão Martinho Lutero. O que a gente pode saber sobre esse padre alemão Martinho Lutero? Né? Que em 1517, o padre alemão Martinho Lutero ele publicou 95 teses nas quais denunciava abusos e más práticas da Igreja Católica, e com elas desencadeou a Reforma Protestante. Aí, em 1545, a Igreja Católica reagiu. Ela reagiu a esse movimento. Né? E com que movimento a Igreja trouxe? Trouxe a Contra-Reforma. Então, enquanto ele aí fez as denúncias, né, que ficou conhecido como a Reforma Protestante, a Igreja Católica entrou com a Contra-Reforma. O Barroco, Gregório de Matos. Gregório de Matos ele é o mais importante poeta do Barroco brasileiro. Então eu trouxe aqui uma poesia dele, Todo. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Olha aí, grande poesia de Gregório de Matos. Lembrando, né, que ele é o mais importante poeta do Barroco brasileiro. E para nós finalizarmos, deixo aqui para que vocês façam uma leitura no livro didático, né? Páginas que vai dar 174 a 179. Façam essa leitura para vocês poderem aprofundarem os conhecimentos. E eu trouxe mais uma poesia aqui de Gregório de Matos. O honesto é pobre, o ocioso triunfa, o incompetente manda. Gregório de Matos. Então, gente, nós vimos aqui, né, trabalhamos hoje
literatura voltada para o barroco, que é essa escola literária. Aí só lembrando que essa escola literária, no Brasil do século XVII, as manifestações literárias do barroco começaram a ocorrer, sobretudo na cidade de Salvador. Então, eu deixo aqui, né, para que vocês dêem uma olhadinha. Não esquecer que vocês têm que dar uma olhadinha no livro para se aprofundar. Vão lá na página 174 e concluindo até a 179. Então, é o que eu deixo aqui, né? Que o barroco, gente, ele teve essas características, como eu mostrei, essa coisa da luz e sombra, do dualismo. E espero que vocês tenham compreendido, para que vocês possam realizar as atividades de vocês com bastante calma. E lembrando que nós já estamos finalizando, estamos fechando aí praticamente o quarto bimestre, certo? Vai aí um abraço, fique com Deus. Professor Giovanni, e até a próxima aula.